Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Esse é o nosso encontro de número 57 aqui da comunidade Officeless, um encontro semanal, onde trazemos sempre conteúdos aí em torno do trabalho remoto, conteúdos autorais do time do Officeless, conteúdos de empresas, de pessoas que fazem parte da nossa comunidade, trazendo cases de diferentes iniciativas em torno da cultura do trabalho distribuído nas organizações e também conteúdos que são trazidos por convidados, pessoas que a gente admira aí no mercado, que falam também sobre assuntos em torno desse universo. E hoje a gente vai falar sobre metodologias de facilitação de grupos e, mais especificamente, facilitação virtual, já que estamos aí dentro desse contexto de, mesmo para atividades mais colaborativas e atividades de integração, a gente também está fazendo isso online. Isso até então era um grande tabu no trabalho remoto, justamente esse tipo de atividade era quando as pessoas meio que torciam ali o nariz para que isso talvez fosse o principal motivo para a gente se encontrar, fosse justamente para fazer esse tipo de atividade, quando a gente quer trabalhar com grupos, atividades de cocriação ou de qualquer tipo de integração entre grupos, e agora a gente consegue ver que isso é muito possível e viável no ambiente online, e para isso a gente trouxe aqui nossos parceiros que sabem tudo sobre isso, Carolina Almeida e o Fernando Loureiro, que estão falando do Canadá. E por questões aí de fuso, hoje a gente está fazendo o nosso programa aqui gravado, para não exigir que nossos amigos tenham que acordar de madrugada para vir aqui falar, né? Então, a gente está fazendo gravado, mas vamos trazer aí para vocês algumas conversas em torno disso. Bem-vindos, Fernando, Carol, está com vocês. Obrigado, Contaf, pelo convite. Honrados de estar aqui. Obrigada por não acordar a gente tão cedo. Não seria a primeira vez, né? Mas... Não. Acho que o que a gente veio falar e conversar bastante foi sobre as estruturas libertadoras, né? E a facilitação virtual. Então, quando a gente começou a trabalhar com facilitação virtual, em 2015, a gente começou a querer saber como que a gente vai integrar as pessoas, como é que a gente vai trazer a interação das pessoas nesse ambiente virtual. E aí a gente chegou nas estruturas libertadoras e o que são elas, né? Elas trazem pequenas mudanças na forma como a gente se reúne, na forma como a gente planeja, na forma como a gente decide coisas e principalmente na forma como a gente se relaciona. E no ambiente virtual ela é um casamento perfeito. Aí, Fernando, você quer começar a aprofundar um pouquinho? Pode ser, acho que até colocaria a tela aqui, Renato, só para falar um pouco de facilitação, um pouco de onde é que a gente vem, né? Esse é o espaço de onde a gente vem. Então, quando a gente fala de facilitação, é esse espaço aqui, né? De estar na montanha, de estar com jovens e adultos na montanha, em situações de aventura, podemos dizer assim, que existe um risco, né, de estar na montanha, tem uma imprevisibilidade inerente à natureza, e para a gente facilitação é isso, é lidar com o que está acontecendo na hora, com o que é necessário, o quanto que você dá de instrução e o quanto que você deixa o grupo trabalhar. Então, numa expedição da Outward Bound, que é onde a gente trabalhou durante um tempo, e faz parte, acho que, do nosso background, né, Carol? Numa expedição como essa, o instrutor, né, ele tem o nome instrutor, ele tem um papel muito importante no começo, onde ele está passando várias técnicas e formas de estar bem na natureza, de não morrer também, não se machucar. Mas ao final da expedição, do meio para o final, ali depende um pouco da progressão, mas o grupo se torna autônomo, e o grupo avança a partir das próprias forças e a partir das próprias decisões. Então é uma transição muito bacana, e isso acho que é uma coisa que sempre viveu em nós, né, Carol, de trabalhar com o grupo e fazer com que o grupo assuma a autoria dos processos e tome suas decisões e assuma as consequências de suas decisões juntos, né? Uhum. Quer falar das estruturas um pouquinho? O que isso tem a ver com as estruturas libertadoras? Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tenho uma carreira de 25 anos de facilitadora de grupos,
E eu sempre, por ter esse background, né, de trabalhar tanto em montanha, mas também no ambiente corporativo, a gente sempre acreditou no grupo, a gente sempre acreditou no potencial das pessoas que estavam na nossa frente, e não de como facilitadora, de ser uma fascipuladora, né, que vai manipulando as pessoas para onde se quer ir, né, ou alguém fala que quer ir para algum lugar. A gente sempre acreditou no grupo e que o grupo tinha uma sabedoria, e que ele sabe para onde é importante ele ir. E quando a gente encontrou as estruturas libertadoras, elas trouxeram exatamente a ferramenta que a gente precisava para isso. Elas trazem, aí está falando sobre quem traduziu, né, o site, mas elas trazem exatamente isso, elas trazem o deixar cada um e o grupo, ao mesmo tempo, ter essa autonomia, né, e seguir o caminho para onde quer seguir. Aí acho que o propósito, né, que eu estava falando um pouquinho, achei muito interessante isso, né, que é criar oportunidade da gente fazer aquilo que a gente veio fazer, né, do que a gente é capaz de fazer, né, e inspirar generosidade, gentileza. Então, é um ambiente de muita generosidade, no qual existe uma construção da confiança nessa relação nas pessoas. E essa confiança que vai sendo construída ao longo do caminho, ela vai trazendo essa generosidade e vai trazendo esse trabalho e essa integração das pessoas. E aí a gente chega trazer os nossos queridos aqui, porque eu acho que assim, uma coisa é a gente ler o que está no livro ou no site, né? E outra coisa é interagir com essas duas figuras, o Henry e o Keith, que são, assim, pessoas incríveis. Eles têm uma generosidade, uma gentileza e uma clareza de raciocínio. Assim, é muito interessante conviver com eles. A gente teve esse privilégio aí, desde que a gente encontrou com as estruturas, né, cara? Eles são muito acessíveis e muito gentis, muito amorosos. E quando você vê eles trabalhando com grupos, é incrível o que acontece. E aí, quando você vai perguntar, mas como é que vocês chegaram nessa história? Eles chegaram a partir da prática, né? O Keith, ele é um pesquisador, ele é muito ligado na teoria da complexidade, o Henry também, mas quando eles trabalharam juntos nas estruturas, isso levou uns 15 anos, e até hoje eles ainda trabalham com isso, foi a partir da prática, de experimentação e refinamento, a partir do que eles viam na prática acontecendo com os grupos, em diferentes cenários, diferentes contextos. Então, é um trabalho que vem da prática para auxiliar a prática de outras pessoas em diferentes espaços, né? Então, quando a gente fala, é difícil explicar, né, o que são as estruturas libertadoras. No fundo, elas são super simples, elas são formas de você organizar a interação humana. Então, se você tem lá 2 pessoas, ou 200 pessoas, ou 2.000 pessoas, vai ter uma interação. O quanto que ela é estruturada e o quanto que ela liberta as pessoas para ter o máximo de potência, colaboração e participação. Esse é um paradoxo, né? Se você tem muita liberdade, vira um caos, né? E se você tem muita estrutura, fica um porre o negócio, fica sacal. Então, como é que você pode ter o melhor dos dois mundos? Então, parece que as estruturas libertadoras são um excelente caminho para começar a responder esse paradoxo. Elas não são exclusivas, não são a única resposta, e isso eu até acho bonito dos autores, que eles colocam de uma forma que, olha, tem 33 formas que a gente estruturou, que são fáceis de aplicar, de aprender e replicar, e você não tem que pagar nada para isso, esse material é tudo aberto, você não tem que fazer nenhum curso para aprender estrutura libertadora. Você pode ir lá no site, olhar, se conectar com a comunidade, começar a praticar, e você vai aprender a partir da própria experiência. Mas são formas que já foram testadas muitas vezes, e elas ajudam a fazer muita coisa. E, logicamente, a partir do momento que você pega a manha de fazer algumas, você começa a entender as outras, e até a sua prática anterior, pregressa, de qualquer método que você conheça, você consegue refinar a partir desse entendimento novo. Diga, Carol. Um dos grandes ganhos, eu acho que essa prática, né? Então, veio de muitos anos de prática. Então, quando eles colocam que aquela estrutura chega nesse lugar, né? Tem esse propósito, tem um propósito claro, e você vai chegar em algum lugar, realmente chega, porque são 10, sei lá quantos anos de experimentação e vir da prática isso, né? E isso é muito interessante, eu gosto disso.
E aí só dando crédito a quem nos ajudou nessa história toda, né? Acho que lá atrás foi o quê? 2016, talvez, que a gente começou essa história de traduzir o livro. A gente marcou um papo com o Keith e com o Henry, e aí eles falaram, não traduz o livro não, porque o livro é uma coisa estanque, ele é válido, lógico, você vai lá ler, tem bastante coisa bacana que a gente se ocupou de colocar lá. Eles até falam que foi bem sofrido fazer o livro, mas o grande barato que eles veem é o site, porque o site ele é mais dinâmico e ele consegue trazer coisas mais novas, principalmente as histórias de campo, que é uma coisa que no site em inglês tem muita história de campo, então tem gente falando como é que aplicou, o que resolveu, quais foram os resultados e tal, e eles incentivaram a gente a fazer isso. E outra coisa que eles pediram era para não traduzir os nomes das estruturas, então a gente fala o nome das estruturas em inglês, não é porque a gente gostaria de falar inglês, a gente adoraria que tivesse nome em português, mas eles pediram manter o nome em inglês porque é uma linguagem que está se tornando mais universal e ela, de fato, ela facilita. Quando a gente fala com alguém na Alemanha, na Suécia ou na África do Sul sobre um troika, a gente está falando a mesma coisa. Muda a pronúncia, mas todo mundo sabe o que é um troika. Então, e aí a gente até colocou o site liberatedinstructors.com.br, até porque a gente registrou os dois domínios. Então, se você entrar em estruturaslibertadoras.com.br, você vai cair no mesmo lugar. Mas, para efeito de não chatear os autores, a gente colocou em inglês. E as pessoas nos outros países também. Então, você vai ver o site em italiano, liberatedinstructors.it, se eu não me engano. Em alemão é .de. Então, manteve-se o Liberated Instructors como nome do site e o restante em português, né? E essa moçada toda aqui traduziu várias estruturas e revisou, então foi um super trabalho bacana de todo mundo aqui, de trabalhar na tradução, que é difícil às vezes traduzir algo para uma expressão ou um entendimento mais sutil de uma língua para outra, né? Então a gente se ocupou muito nisso, esse grupo inteiro, foi muito bacana, foi muito gostoso nesse trabalho de tradução. Foi de aprendizado, né? Uhum. Muito legal. A gente teve que passar por todas, as estruturas, né? Também, né? Então, discutir não só os termos, mas como as estruturas. Então, foi de um grande aprendizado para todo mundo. Mas uma coisa que acho que a gente podia falar é o que se torna possível quando a gente usa as estruturas libertadoras, né? E que, para mim, isso me encanta, porque é uma pesquisa, né? Então, quando você está usando as estruturas libertadoras, de olhar e falar o que está acontecendo aqui por trás, né? O que pode ser que esteja acontecendo? Então, esses 10 princípios que eles colocam ali é o que se torna possível quando você usa elas. E a gente sempre fica olhando para isso, né? Então, estou incluindo e libertando a todos, né? Quando eu estou colocando uma estrutura qualquer para as pessoas interagirem, né? O que está acontecendo aqui? Então, o profundo respeito pelas pessoas de soluções locais, né, construir confiança ao longo do caminho, que eu já até citei. Enfim, tem vários. Você quer falar dos princípios? Todos? Acho que não precisa, né? Isso aí é um campo de pesquisa longo para todos, né? Mas só de saber de que é possível alcançar isso usando as estruturas é interessante. E até checar se é isso que você quer mesmo, né? Então... Tem uma pergunta que volta e meia aparece, né, quando a gente está conversando sobre as estruturas libertadoras, que é aonde elas não se aplicam. E é uma pergunta que é relativamente fácil de responder. É onde esses princípios não se encaixam. Então, por exemplo, um exemplo concreto que aconteceu. Uma situação de uma empresa extremamente hierárquica, com uma liderança tóxica, que era muito centralizadora, contratou um trabalho de uma consultoria, o consultor foi lá fazer um trabalho, a pessoa estava super empolgada com as estruturas libertadoras e começou a usar as estruturas com o grupo. E o que aconteceu? A partir do momento que começou a se usar as estruturas para caminhar sobre um tema que eles estavam trabalhando, as pessoas começaram a ter opinião, as pessoas começaram a ter voz, começaram a desenhar juntos quais seriam os próximos passos e começaram a trazer sentido para aquela conversa, né? E aí, literalmente, o chefe que estava na sala subiu na mesa, mas literalmente ele subiu e apontou para todo mundo e falou, pode parar com isso agora. Não é assim que vai ser decidido isso, quem manda aqui sou eu e tal, e daí foi. Ou seja, foi ruim para ele, foi ruim para o grupo, foi ruim para a facilitadora que estava lá, foi um caos. As estruturas não funcionam? Claro que elas funcionam.
Agora, neste local em específico, não foi pedido para incluir libertar a todos. Não faz parte daquele espaço ali. Então, vai dar um... A gente brinca que tem que combinar com os russos, né? Às vezes é muito bonito o discurso de vamos incluir todos, vamos ouvir a todos, vamos dar voz, vamos decidir juntos, vamos caminhar, vamos dar ênfase às possibilidades e tal, mas na hora do vamos ver, se a cultura não comporta aquilo, alguém numa hierarquia superior vai frear aquele processo. Agora, por outro lado, é exatamente nesses lugares onde é muito importante usar as estruturas libertadoras, até com um controle sobre o risco. E aí isso é uma coisa que, voltando naquela imagem da montanha, uma coisa que a gente trabalhou durante muito tempo é lidar com risco, mas de uma forma controlada. Então não é risco pela loucura, não, a gente vai correr um risco, mas é um risco que a gente tem plena consciência de onde é que está a linha mais ou menos ali, se acontecer tal coisa a gente vai para cá. Então as estruturas libertadoras, pela forma com que elas foram desenhadas, elas são blocos que você encaixa. Então você consegue experimentar alguma coisa aqui, se não deu certo você pode colocar uma outra aqui. E elas são curtas e rápidas, então você tem uma flexibilidade para adaptar o curso, né, mudar o rumo da prosa rapidamente. E aí, para um líder, por exemplo, que tem a vontade de fazer algo nessa linha, mas não tem a confiança de fazer isso, ou ele tem algum receio, você pode falar, vamos testar isso aqui, ver o que acontece? Pode ser que aconteça para cá ou para cá. E aí, se acontecer para cá, a gente pode fazer isso, se acontecer para cá. Aí você dá confiança para ele fazer pequenos experimentos e ganhar um certo conforto naquele espaço que, a princípio, é de estranhamento, de medo, resistência, para ser um espaço de, opa, o pessoal está trazendo aí uma forma interessante de ver. Então, depois a gente pode até compartilhar, né, Carol, no EcoSci, com aquela história. Isso. É para entender, né, como é que elas funcionam e aonde elas podem chegar, qual é a potencialidade delas, né? E muitas vezes, para ajudar nesse processo que o Fernando estava descrevendo, quando a gente vai fazer, né, vai usar as suas libertadoras, se a gente tem um design group, se a gente tem um grupo de pessoas da empresa, no caso nós somos consultores, né, então a gente está vindo de fora, mas tem um grupo da empresa que vai fazer esse desenho com a gente, e que sejam pessoas de diferentes setores, ou enfim, que a gente tenha uma multidisciplinar mesmo, aí a gente começa a não ter mais aquele risco da pessoa subir em cima da mesa, enfim, de parar tudo. Porque eles estão olhando e aí calculando esse risco e entendendo dentro da cultura da empresa como é que isso vai funcionar, né? E aí, então, quais que a gente vai fazer? E qual é o passo que a gente vai dar? E como é que a gente vai começar a sentir isso e começar a caminhar e usar as estruturas, né? Então, tem um caminhar, tem uma jornada aí, né? Às vezes não é pegar e falar, então agora eu só vou fazer isso. Não, tem um caminho. Mas a partir do momento que você aprende esse caminho, começa a entender e ver a produtividade delas, aí é encantador. Porque em pouco tempo você produz muito. E isso, eu acho que é o que mais encanta as pessoas, além de que você está realmente ouvindo as vozes ali que são presentes, né? Então, eu acho que isso é incrível mesmo. E dando um passinho além nessa história das estruturas, tem o trabalho também de autodesenvolvimento dos facilitadores, que é algo que nos encantou desde o início, porque quando a gente começou a usar as estruturas, primeiro que a gente já começou a usar do nosso jeito, né? A gente olhava e falava, não, isso aqui está muito pouco tempo, vamos mudar isso aqui. Então a gente começou a fazer uma série de mudanças antes de experimentar como elas eram. E lógico que não funcionava de um jeito tão bom. E a gente tinha várias discussões, tá vendo? Esse troço não funciona? Funciona mesmo. Aí falava, quer saber, vamos fazer exatamente como está lá e ver o que acontece. Aí a gente começou a fazer os experimentos mais fiéis ao original de fábrica e começamos a ver uma opção de coisa. E não só o resultado que acontece com o grupo, mas assim, como é que a gente se comporta para facilitar determinado trabalho com cada grupo. Então, a gente se percebe, por exemplo, tentando controlar demais, a gente se percebe tentando ajudar demais, tentando resumir as coisas para o grupo. Eu gosto de compartilhar uma história que eu vivi, que para mim foi um lampejo, assim, que eu tenho um superpoder que é de tomar nota em flipchart. Sim, eu fiz isso durante muito tempo. Eu sou desenhista, então, assim, eu tenho um bom controle da minha mão esquerda, eu escrevo rápido, com a letra boa, troco de cor, o grupo vai falando, eu vou anotando, eu sou super bom nessa história. Fiz isso muito tempo. E quando eu comecei a facilitar usando as estruturas libertadoras, é lógico que esse hábito, ele atropela tudo e vai indo, né?
E eu lembro que eu estava facilitando o One Tool for All, que era uma das estruturas, e na hora que o grupo ia trazendo os insights, o que o Fernando ia fazendo? Ia tomando nota. E aí um dos participantes apontou para mim assim e falou, mas o que a pessoa falou não foi exatamente o que você escreveu. Cara, aquele momento ali para mim ficou cristalizado na memória, para a Carol também, né? A gente dá muita risada disso, porque o que aconteceu naquele momento? Quando você usa uma estrutura libertadora, você de fato inclui e liberta todo mundo. A hora que você tenta pegar de volta esse controle e guiar, por exemplo, para um resumo, que é o que eu acho que era o que estava sendo dito, o grupo reflete de volta para você isso, falando, não. O que está sendo falado é outra coisa. Então, assim, para mim foi um momento que me marcou e eu conto nos dedos as vezes que eu peguei numa caneta para escrever num flip para um grupo. Na grande maioria das vezes, o grupo faz isso por eles mesmos, eu dou o material na mão deles e eles preparam esse material juntos. E, eventualmente, quando é necessário, eu vou lá e faço. Aí eu faço muito bem feito. É cirúrgica a minha introdução, minha intervenção ali. Mas, na grande maioria, eu não pego na caneta mais. Então, essa é uma transformação simples que eu queria trazer. E aí só transformando isso, né, para o virtual, assim, então, o que é incrível é a quantidade de ferramentas e plataformas que hoje a gente pode usar, e pode usar essas... Então, em vez do Flipchart, né, a gente vai ter um quadro branco, enfim, existem várias plataformas ótimas que a gente usa e aí faz essa colaboração, né? Então, uma delas, por exemplo, é essa que o Fernando está mostrando. Então, essa é uma estrutura mais complexa, então você tem uma gradação, né, das estruturas mais simples para as estruturas mais complexas. Essa é uma das... A gente tinha quantas pessoas trabalhando? Umas 30 e poucas, né? Ao mesmo tempo. É só fazer um link, assim, o fato da gente ter começado a trabalhar com as estruturas libertadoras presencialmente e depois ter começado a trabalhar virtualmente, teve um casamento que a gente foi feliz, porque a hora que a gente começou a facilitar virtualmente, a gente já não tinha esse apego de resumir para o grupo, de anotar para o grupo e de fazer coisas para o grupo, que no virtual é muito difícil. A gente já tinha esse hábito instalado de deixar o grupo trabalhar. E a única coisa que você tem que fazer no virtual é criar artefatos, né, diferentes tipos de artefatos, onde eles possam trabalhar juntos. Isso, como a Carol falou, tem uma enormidade de forma. Mas o fato da gente já estar predisposto a fazer isso facilitou muito a nossa vida. E a gente dando workshops para formar facilitadores virtuais, a gente vê que essa é uma das grandes dificuldades. É o que, inclusive, isso é ensinado em vários cursos de facilitação, que é o poder da caneta, né, o power of the pen. Quem tem a caneta na mão detém um poder ali com o grupo, porque você que vai escrever o que está sendo dito. Então, é um poder relativamente alto e te destaca do grupo, né? A partir do momento que você eleva o grupo para fazer isso, você está se relacionando de uma outra forma. E aí precisa estar uma estruturada nisso para não virar também o bunda lelê, né? O rodeio do cabrito. E aí me lembrou uma coisa que você falando, né? Quando o 7 ali, de dar ênfase às possibilidades, crer para ver, tem um pouco isso, assim, a gente, no virtual, né? Você coloca os grupos para trabalhar e você acredita no trabalho desses grupos. E você sabe que eles estão produzindo e estão progredindo. Então, quando a gente volta para a plenária, por exemplo, imagina no Zoom ou no Teams, você tem lá, sei lá, 40 pessoas, imagina você ouvir todo mundo, o que aconteceu nas pequenas salas. Não precisa, porque o trabalho foi feito. Então, é acreditar nas pessoas e nesse trabalho que está sendo feito. Então, as estruturas, elas trazem a possibilidade do indivíduo trabalhar e do grupo trabalhar ao mesmo tempo. E aí, quando a gente vem para a sala principal, estamos progredindo? Sim, estamos, então vamos seguir. E aí a gente dá mais um passo juntos. Né? E, geralmente, quando a gente chega... só deixar eles olharem, né, o material um do outro rapidamente. Isso, tem um certo olhar, o resumo, tá na mesma página, sempre tem isso, mas não é aquela coisa de cada um ter que falar, ou ter que falar exatamente tudo o que aconteceu no pequeno grupo, porque também tem o material e está ali, né? Ou é um Google Docs, ou é o Mural, ou enfim, a plataforma que você quiser usar. Então, isso leva para esse ponto aqui, né, Carol? Que eu luto com isso o tempo todo. Amplificar a liberdade e a responsabilidade tem tudo a ver com isso que a Carol está falando, porque quando você dá a responsabilidade para o grupo, você amplifica a responsabilidade deles, e eles percebem isso.
Falou, nossa, então nós vamos... Não tem um facilitador na nossa sala? Não, você vai estar com 4 pessoas, você vai ter a pergunta, vocês vão fazer esses passos aqui, e está aqui esse documento para vocês anotarem que foi importante para vocês. O que cada grupo faz? A gente não sabe. O que a gente tem certeza é que cada grupo, se aquilo faz sentido para eles, eles vão fazer de uma forma que faz sentido para eles. Eles vão criar um caminho. Então, a gente já viu 1000 coisas. Por exemplo, às vezes uma pessoa no grupo consegue acessar o documento, as outras não. Essa pessoa compartilha a tela e vira o escriba do grupo. Tem gente que não anota nada, mas eles conversaram e tomaram nota no papel. Cara, tanto faz. O importante é o grupo se sentir proprietário, né? Se apropriar daquele movimento e dar um passo à frente, seja ele do tamanho que for. Não tem medida. A medida quem dá é o próprio grupo, né? Isso é que eu acho que é o amplificar liberdade e responsabilidade. O contrário disso é o que eu me via fazendo muitas vezes, era descentralizar em mim a responsabilidade de entregar um resultado ao final de determinado movimento. Então, será que eu consegui resumir o que vocês falaram aqui? Então, esse é o nosso próximo passo. E fala, nossa, dá para fazer isso? Dá, não estou falando que isso é errado. Mas a potência que o grupo tem fazendo isso é infinitamente maior do que qualquer facilitador consiga fazer sozinho. Então, isso é que acho que virou uma chavinha para a gente que é difícil de desvirar, né? Quando pedem para a gente fazer isso, cara, eu até vou fazer. Vai ser muito difícil. A gente vai acabar devolvendo para o grupo. Não, e aí entra no outro, né, que é o construir confiança ao longo do caminho. Ao longo desse tempo, né, que a gente está aí usando as estruturas, 5, 6 anos, o que eu sinto é isso, que quando a gente confia, em qualquer lugar, não precisa ser só no trabalho, né, quando você confia em alguém, ele te entrega o melhor dele. Quando você desconfia da pessoa, ela já tem algo esquisito ali. Aí você vai ter que ficar amarrando, porque não vai rolar. Então, assim, quando você realmente entrega e confia, você fala, é esse trabalho que você tem que fazer. A pessoa se sente até honrada e olha, opa, vamos. E isso tudo vai acontecendo, isso na verdade no background, né? Ninguém está falando sobre isso. Mas quando você não fica super ajudando ou não fica levando a pessoa para algum caminho, você dá essa liberdade e a confiança para ela, a pessoa segue, o grupo segue. E aí, só para tentar, de repente, fechar os princípios. Se deixar, fica aí, né? E quando o grupo não faz o que foi pedido? Eu acho ótimo. Isso, na verdade, denota uma falha no desenho do próprio processo, né? Se você desenhou uma agenda onde você convida o grupo a trabalhar sobre um tema e o grupo não quer trabalhar, onde é que está o erro? É o grupo que não quer trabalhar? Ou será que o propósito não está claro? Então, esse último princípio, o 10º, ele jamais começar a ser um propósito claro, é uma coisa que a gente fica chato, porque quando qualquer cliente vem trabalhar com a gente é muito chato nisso, de qual é o propósito daquele evento, qual é o propósito desse pedaço, qual é o propósito daquele, como é que isso se encaixa, o que ajuda o quê. E aí chega no nível de refinamento que até para o próprio cliente é claro de que tem várias coisas que a gente coloca, às vezes, numa reunião, que não tem um propósito claro. Ou aquele propósito pode ser atingido de uma forma muito mais simples. Um exemplo clássico é a apresentação de resultado em reunião. Tomara que ninguém mais da comunidade Officers faça isso, mas é uma coisa muito comum no dia a dia das organizações. Juntar pessoas para compartilhar resultados e apresentar uma opção de PowerPoint, os slides. Ah, meu Deus! Isso ainda acontece com uma frequência assustadora na realidade das organizações. Então, assim, qual é o propósito? É só transmitir aquela informação? Cara, manda um e-mail, grava um Loom. Tem várias plataformas que você pode usar para transmitir a informação de uma maneira muito eficiente, onde as pessoas vão consumir aquela informação de uma maneira muito mais prazerosa e dedicada do que o que a gente chama de sequestro corporativo, né? Que você sequestra as pessoas de uma sala e massacra com alguma coisa que não faz sentido para ela. Então, assim, o propósito tem que estar muito claro em todo momento, em qualquer interação humana. Então, trazendo para as estruturas é isso. Qual é o propósito desta estrutura, deste momento? Que aí eu faria o link, Carol, com uma... Vamos falar de exemplos, né, de estruturas simples. Só fazer um parênteses, assim, dentro do que você falou, da facilitação virtual, né? Que é pensar, assim, o que pode ser assíncrono e o que tem que ser síncrono. E isso faz toda a diferença. Então, eu vou usar uma estrutura libertadora, tem algum material que eu preciso mandar antes, para ser consumido antes, para poder melhorar o nosso trabalho com as estruturas libertadoras, né? Então, assim,
Eu acho que esse é um pensamento sempre muito bom de lembrar quando a gente está falando de trabalho virtual, né? Isso tem várias aulas do Officeless que falam muito claramente sobre isso. Os canais de comunicação, síncrono, assíncronos, qual plataforma usar, qual não usar. É super importante isso. Lembrete aqui, né? Mas vamos falar de exemplos práticos, então, cara. Vamos falar do Impromptu Networking. Então, a tradução literal de Impromptu Networking seria redes configuradas de improviso, meio que de bate-pronto. Acho que é a melhor tradução. Porque como é que acontece a estrutura? O propósito dela é esse, é compartilhar rapidamente desafios e expectativas e construir novas conexões. E você precisa ali de seus 20 minutos para fazer essa estrutura. Então, quando você vem no site e vê uma estrutura, elas têm sempre essa mesma carinha. Ela tem um nome, tem um ícone bonitinho que te ajuda até a lembrar o que ela faz e o propósito dela. Então, esses 3 elementos aqui, depois que você internaliza as estruturas, você não precisa ficar olhando tanto as descrições. Mas eles vão além aqui. Então, o que se torna possível, né, usando o Impromptu Network? É acessar essa curiosidade, os talentos, ajudar o grupo a concentrar a atenção nos problemas e fazer isso de forma rápida, né, dinâmica. E aí os 5 elementos estruturais, que são as microestruturas, né, são os 5 pontos que a gente tem que ter atenção para conduzir qualquer processo de grupo. Depois a gente pode falar sobre as microestruturas, mas são 5. A primeira é o convite. Então, assim, qual é a pergunta, qual é o convite que você faz para o grupo para entrar no processo? Como é que você organiza o espaço e os materiais necessários? Como é que você distribui a participação? Como é que você configura os grupos? E aí, como é que você amarra isso tudo numa sequência de passos e tempo? Então, no Impromptu, geralmente a gente trabalha com 2, 3 perguntas, nunca uma só. E geralmente uma pergunta mais ligada ao tema do encontro, né? Do porquê que as pessoas estão juntas. E essa aqui, geralmente, a gente mantém, né, Carol? Do que você espera obter e dar para esse grupo, né? Uma coisa de dar e receber. O que você espera desse evento, como você pode contribuir para esse grupo, geralmente fica ali, né? Desculpa, Fernando. E a estrutura em si, se você olhar aqui, ó, como é que o espaço é organizado? O espaço é aberto para as pessoas possam se movimentar. A participação distribuída, como é que ela funciona? Como a gente vai estar trabalhando em pares, todo mundo vai estar falando ao mesmo tempo e sendo ouvido ao mesmo tempo. Porque a gente vai estar em dupla. Então, no momento que eu estou falando, eu tenho uma pessoa prestando 100% da atenção em mim. E quando a gente trocar de papel, é vice-versa. Então, é assim que a participação está distribuída. Todo mundo vai ter a oportunidade igual de contribuir. E aí, as configurações de grupo, né? Em pares, não é trio. Por que não é trio? Tem uma maestria nessa combinação de dupla, trio, quarteto ou quinteto. Por que é par? Eu acabei de falar, né? A atenção é 100%. Eu não estou nem fazendo isso aqui, ó, aquele ping-pong, né? Ouvindo a conversa de alguém. Não, eu estou olhando para a pessoa. E aí a sequência de passos e tempos são 3 rodadas, de 4 a 5 minutos no máximo. E aí você combina com o grupo um sinal, pode ser um gongo, um sino, qualquer coisa, onde as pessoas trocam de dupla. Então, passou aqueles 4 ou 5 minutos, eu me desconecto da dupla, tchau, tchau, e encontro uma outra pessoa. Por isso que é o impromptu, né? Porque não dá tempo de você combinar com quem que eu vou achar. A pessoa que está perto de você é que vai olhar para você. E aí acaba que aquela conversa acontece nesses 4, 5 minutos. Isso acontece 3 vezes. Já fizemos o teste de fazer só uma, fazer só 2, de fazer 4, fazer 5. E 3 parece que realmente é um número mágico, né, de interações. Porque o que acontece, independente do tamanho do grupo, é que as pessoas têm uma sensação de que elas se conectaram com aquele grupo. Por mais que ela só tenha falado com 3 pessoas, e de uma forma rápida, a sensação é de que você já está mais aquecido, você respondeu aquelas perguntas 3 vezes para você mesmo e ouviu 3 respostas diferentes também. Então, assim, acontecem várias coisas. E as pessoas vão para vários lugares. Tem gente, inclusive, que nem responde as perguntas que foram feitas. Encontra aquela pessoa que não encontrava fazia dia e fala, nossa, ótimo. Elas vão decidir o que vai acontecer naqueles 4, 5 minutos para o que faz sentido para elas. Então, assim, é uma estrutura super simples, que vale a pena fazer em qualquer momento de abertura de grupo e em outros momentos também. Carol, histórias do Impromptu Network. Uma vez um aluno nosso, até, ele falou que tinha feito o Impromptu Network para fechar.
para fechar o dia. E é uma coisa que foi muito interessante, porque foi disruptivo para mim, porque para mim era aquela coisa, você começa fazendo impromptu networking, porque você fala sobre o que você espera, né? Começa a conectar as pessoas. Mas por que não saber o que aconteceu? O que você está tirando daquela reunião? Né? Então, eu achei isso também bem interessante, assim, de você poder usar em outros momentos, né? Até como forma de processamento de uma conversa, né? É. Você faz a pergunta, o que você ouviu, o que fez sentido, o que muda para você? Você fez 3 perguntas, aí faz 3 rodadas, em duplas, para aprofundar o entendimento. Então, assim, no site você vai ver que aí tem mais um aprofundamento dos propósitos da estrutura, em outras palavras, para que ela serve, dicas e armadilhas. A primeira dica aqui, ó, use uma pergunta de desafio e uma pergunta de dar e receber. Isso é uma orientação já para que ela funcione bem. Aí usar sino, enfim, tem várias dicas, combinações e variações, e aí alguns exemplos também. Então, assim, é muito legal, as estruturas, elas te mostram o como fazer de uma forma super simples, então não tem nenhum mistério, e para quem é mais estudioso e quer ir atrás da raiz, sempre tem uma citação sobre de onde é que veio isso, porque até os 2 autores, eles falam que eles não criaram tudo, eles fizeram uma curadoria e organizaram e simplificaram para que isso possa ser usado por mais pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, se você for olhar, em cada estrutura tem uma origem ali. Então, a June Hall, eu nunca fui ver o trabalho dela, mas dá curiosidade, né? Pô, o que será que ela fazia que deu origem a essa estrutura? Vamos falar do Until for All, cara, rapidinho? Pode ser. Essa é uma que eu posso falar, porque no começo eu não gostava. Porque ela tem um ritmo e ela é muito rapidinha mesmo, né? Então, é 1 minuto individual. Então, você lança uma pergunta, e aí você tem 1 minuto individual, 2 minutos em par, 4 minutos em quartetos, e depois você volta e pergunta para cada quarteto trazer um resumo, que aí seria esse all, né? O todos. Resumo não, né? Um ponto. É, um ponto. Algo, o destaque, né? Aquilo que foi o highlight, o destaque do quarteto. E essa agilidade e esse tempo que depois me conquistou, ele realmente vai trazer a essência daquilo que você quer falar. Você teve um seu 1 minuto, né, para fazer sozinho aquela pergunta, para responder. E depois você troca com mais alguém. Depois você, em quarteto, olha o que as pessoas falaram. E aí depois você vai para o todos. E para mim também ela é uma expressão de como ouvir todas as vozes. Porque a pessoa que é a mais introspectiva, aquela que nunca fala nas reuniões, ou aquela que, assim, ou ela tem um tempo de processamento maior, ela tem esse 1 minuto para estar com ela mesmo, para anotar, por exemplo. E aí na dupla, ela vai falar, porque dupla são 2 pessoas, é fácil do introvertido falar. E de repente ele teve uma super ideia. E aí no quarteto, a dupla dele vai falar a ideia dele. E aí vai acabar indo para todos. Porque, então as ideias elas caminham. E elas caminham sem nome. Então não é assim, o fulano que deu tal ideia. Não. Você desidentifica as ideias das pessoas. E a ideia fica do grupo todo. E isso é uma coisa. Então você ouve todas as vozes. E todas as vozes viram a voz do grupo. Então, isso eu acho muito interessante. Interessante falar que essas estruturas, elas têm, a grosso modo, tem estruturas que abrem e estruturas que fecham. Isso é uma coisa que às vezes passa desapercebida. Tanto a Impromptu Networking quanto a Until for All, elas são estruturas que abrem. Então, a gente até se pega, às vezes, até por um fenômeno de grupo que sempre acontece. Quando o quarteto é convidado a trazer o ponto, o destaque, ele quer trazer o resumo, ele quer trazer uma síntese, e não é isso. Na verdade, a gente quer multiplicar. A gente quer ampliar, gerar ideias, dicas e sugestões. Pá! Quando o quarteto traz um destaque, é uma manchete que vem para o grupo. Aí o outro quarteto trouxe outra. O outro trouxe outra. Aí você tem todos aqueles highlights ali. Será que veio tudo? Certamente não, mas veio filtrado pela capacidade do grupo o que mais faz sentido, ou o que mais tem potência, o que mais tem calor. Ah, mas a gente pode ir mais profundo. Faça uma segunda rodada. Isso a gente testou também, né?
Porque em vez de você aumentar, por exemplo, então a gente vai aumentar o tempo, porque é pouco tempo. Você não chega no resultado que você chega com esse tempo. O que você consegue aprofundar é fazer 2 ciclos com a mesma pergunta, por exemplo. Né? Então, isso é bem interessante. E é isso que o Fernando falou, né? Que é a geração de perguntas, ideias e sugestões. Então, a gente está sempre abrindo quando está usando o Until for All. Esse aqui é um momento que no começo é difícil para os grupos fazerem isso, né? Esse é até um momento clássico, né, Carol? Quando a gente pede um ponto de destaque, primeiro que a gente não pediu para o grupo combinar quem seria o relator, né? Isso é uma coisa que às vezes eu falo, mas a gente não combinou quem seria o relator, não. Quem quiser falar, fala. E aquele que puxou para falar não tem emenda, né? Não precisa ter complemento do grupo, porque a gente só quer um ponto. Então, isso já é um momento no início, quando as pessoas começam a fazer o Until for All, a tendência é voltar para aquele modelo antigo, onde a gente vai passar uma síntese do nosso trabalho de grupo. Cara, a gente só conversou por 6 minutos e teve um minuto de reflexão de outro. Assim, não precisa passar uma síntese. Mas o engraçado é que acontece uma porção de coisa nesse micro tempo e as pessoas querem trazer aquele calor da conversa para o grande grupo, o que é impossível. Então, a gente sempre convida a falar, traz só um ponto, aquilo que se destacou. E se a pessoa começa a se alongar ou encerra a fala, alguém quer complementar com algo? A gente dá aquela cortada só para, ok, vamos para outro grupo. E aí, a hora que o grupo percebe que esse mecanismo rápido, ele não é superficial, porque a princípio parece superficial, né? Mas ele não é. Então, quando as pessoas começam a perceber, falam, nossa, a gente chegou muito rapidamente em coisas super interessantes, vamos fazer de novo. E aí o grupo começa a ver valor e começa a usar a estrutura sem ter que ter uma condução muito firme, digamos assim, do facilitador. Vira uma linguagem do próprio grupo. Vamos fazer um Until for All sobre essa pergunta? Vamos. Bum. Quando você dá o som, você não precisa nem falar mais nada. As 2 duplas estavam... A pessoa que estava refletindo sozinha já junta em dupla. Você deu um segundo gongo, as 2 duplas se juntam. E aí deu o terceiro gongo, as pessoas já começam a trazer os pontos. Então, assim, fica muito gostoso de trabalhar. E o bacana, eu até lembro de uma fotógrafa que trabalhou naquele evento em Seattle, falando, as pessoas são tão lindas quando elas estão engajadas. Porque ela estava fotografando o grupo e tinha centenas de pessoas trabalhando. E estava todo mundo trabalhando, engajado. E as pessoas que estavam falando estavam sendo escutadas. Então, você viu o brilho nos olhos de todo mundo, a energia das pessoas falando. É bonito isso. Então, é uma estrutura super simples e que permite uma série de coisas incríveis acontecer. Agora, tem que ajudar o grupo a perceber o valor nisso, né? Depois que o grupo percebe o valor, ele incorpora. E é isso que eu falei aquela hora, né? Que é uma jornada e é um caminho, é por isso. Então, chega um momento onde o grupo aprende, entende, vê o como é bom, né, o resultado, e aí começa a usar de uma forma realmente trazer a palavra, a síntese, né, e trazer aquilo que é importante. E geralmente o que acontece, só terminar, o todos, quando você fala uma coisa e você tinha 2 para falar, por exemplo, ou 3, provavelmente alguém do outro grupo vai falar. Então, você começa a também não ter repetição. Aquela coisa que, às vezes, né, uma pessoa fala, o outro repete o que o outro falou, que repete o que o outro falou. Então, quando você pede uma coisa importante, tem isso. Então, você começa a ouvir a sala inteira sem repetições. Isso é bem interessante também. E esse filtro do que é mais importante, ele está distribuído. Essa inteligência do que faz mais sentido, você está usando a capacidade de todo mundo para filtrar aquilo. Então, na hora, se eu me arvorei a falar, em respeito ao meu grupo, eu vou falar aquilo que fez mais sentido para todos aqui. Então, eu vou trazer, independente se não fez sentido para mim, eu vou trazer algo. Às vezes acontece o contrário, eu atropelo o grupo e trago algo que fez muito sentido para mim. Todos esses fenômenos vão acontecer nos grupos, e isso vai trazer calor para o próprio grupo. Então, é super interessante. Eu estava só dando um highlight aqui, Carol, que foi aqui que eu tomei o toco, né? Registre graficamente os insights à medida que eles emergem dos grupos. Cuidado nessa hora. Mas é interessante isso que acontece, né? A capacidade do grupo. Outra imagem que eu gosto de trazer é, eu me via muito no mundo mental, fazendo trabalho com grupos, facilitando grupos, ouvindo o que as pessoas estavam falando, fazendo correlações na minha cabeça, anotando ao mesmo tempo. Se a minha cabeça fosse um processador e computador, ele ia estar com aquelas ventoinhas, porque estava fritando ali. Enquanto que a ventoinha dos participantes
estava ali tranquilo, né? Deixa o cara fazer ali, o cara está fazendo o trabalho dele super bem. É natural do ser humano isso, a gente economiza energia, né? Se tem alguém super voraz para fazer esse trabalho, deixa o cara fazer. Quando a gente deixa de fazer esse trabalho para o grupo e eles começam a fazer, é como se todos esses processadores estivessem com as ventoinhas funcionando. Então, quando a gente começou a conduzir workshops usando estruturas libertadoras, a hora que a gente começou a usar durante praticamente 90%, 80% do tempo, o grupo ficava cansado, porque as pessoas estavam trabalhando, elas estavam engajadas e produzindo, e refletindo, e trocando. Chega uma hora que fala, deu. Então, assim, a intensidade que a gente alcança com as estruturas libertadoras é muito interessante. E aí você começa a perceber o quanto que você dosa também, né? Eventualmente, trabalho que a gente demoraria 8 horas para fazer, a gente consegue fazer em 4, em 5. É um trabalho mais intenso, mais focado e interativo, engajado. E você salva aquele tempo ali que você não vai usar, faz outra coisa. Relaxa, faz você fazer a transposição para o virtual, assim, então quando a gente está usando o Zoom, por exemplo, você está na reflexão individual, vai para duplas, e aí a gente junta as pessoas, e aí elas se encontram em quarteto, e volta para a plenária, para a sala principal, e aí para trocar no todos. E quando a gente já teve caso, por exemplo, de fazer trabalhos com pessoas que não estão com boa conexão, aí às vezes a gente pode até pensar em colocar um pouco mais de pessoas nas salas, ou se você tem muita gente, você pode fazer o octeto, né, que eles sugerem ali, então você junta 2 quartetos. Então tem algumas variações, é legal olhar para as variações, mas é super possível fazer no ambiente virtual. Estava lembrando aqui que no tempo dos eventos presenciais, né, eventualmente as pessoas da organização do evento, né, da logística, falavam, como é que a gente vai arrumar a sala? Aí a gente falava, sei lá, cara, deixa as cadeiras ali, umas mesas no canto, que a gente vai arrumando com o grupo. Como assim? Não, porque vai trocar o tempo todo. Tem hora que o pessoal vai estar sentado, vai estar em pé, vai estar em grupo, vai estar... Então, assim, não, mas eu preciso de um formato para colocar as mesas. Então, às vezes a gente tinha essa discussão, né, Carol? Quando a gente olha uma agenda, cara, as configurações vão ser múltiplas. Então, isso já mostra o... Né? Pedia qualquer uma no começo, porque ia mudar mesmo, né? Geralmente a gente pedia cadeiras e deixava as mesas num canto, que se a gente precisar usar a mesa em um determinado momento, o próprio grupo traz as mesas. A gente sempre gostou de fazer essa coisa mais participativa nesse sentido, né? Até de movimentar os objetos juntos, né? Para desenhar as coisas de uma forma que fique bom. Então, como é que é a melhor forma de arrumar a sala? O grupo vai arrumar da melhor forma possível para ele trabalhar, eu tenho certeza. Ninguém vai querer trabalhar num lugar desarrumado ou incômodo, né? Agora, vamos falar de uma estrutura que fecha, Carol. Acho que o Troika Consulting, ele traz também é muito simples, muito profunda e fecha, né? Abre e fecha a mesma estrutura. Ela é genial. A gente pede, bom, ali, né, o objetivo dela é obter a ajuda prática e criativa dos colegas imediatamente. Ela dura aí 30 minutos. O íconezinho é ótimo. E qual que é a ideia dessa estrutura? Você pergunta para as pessoas qual é o desafio que você tem e aonde você precisa de ajuda. E aí a pessoa pensa nisso e aí elas vão estar em trios. E aí esse trio, uma pessoa vai ser o cliente, os outros 2 vão ser os consultores. E aí a pessoa que é o cliente vai falar o desafio dela e onde ela precisa de ajuda. E os outros 2 vão dar sugestões para esse cliente. Então, o cliente, no caso do presencial, vira de costas, no caso no caso do presencial, vira de costas, no caso do virtual, fecha a câmera, e aí os consultores ficam livremente conversando sobre o desafio daquela pessoa para ajudar ela, né, para trazer dicas e sugestões. E depois esse cliente volta e fala o que foi valioso para ele. Então, 10 minutos cada ciclo, e todo mundo tem a chance de ser cliente. O que acontece? Acontece que eu saio do que eu ouvi ali, eu vou anotar, eu saio com várias sugestões e várias ideias que eu nunca pensei sobre o meu desafio. E assim como eu recebi uma vez, eu recebi várias dicas e sugestões, eu dou dicas e sugestões para 2 pessoas. Então, eu escuto o desafio daquela outra pessoa, e aí eu vou com a outra pessoa, né, trocar ideia, e aí dar sugestões. Então, você recebe uma vez e doa 2. Isso é muito interessante. E todo mundo sai com várias ideias novas do que fazer.
Então, Só voltar aqui na sequência, cara, só para ficar claro o movimento, né? Que a ordem ficou meio confusa, mas assim, são grupos de 3 pessoas. Então, se a gente tem um grupo, o recorde nosso eram 280 pessoas, sei lá, né? Era muita gente. Grupo de 3 pessoas, idealmente pessoas com diferentes contextos, né? Mas se for o caso de um grupo que trabalha sempre junto, não tem problema nenhum. 3 pessoas é o número mágico. E aí 1 minutinho para pensar qual é o seu desafio, que tipo de ajuda você precisa. E aí começa o trabalho no trio. Uma pessoa vai se voluntariar para ser o primeiro cliente, e aí compartilha o desafio. Ele vai ter 1 a 2 minutos ali para isso, não mais do que isso. Tem que ser também sucinto. E aí os 2 consultores vão fazer perguntas de esclarecimento, só para entender melhor qual é o desafio, onde é que você está falando, quantas pessoas, quando, o que é isso mesmo. 2 minutos, não mais do que isso. E aí, nesse momento, o cliente vira de costas, ou no virtual desliga o microfone e a câmera, e aí os consultores, loucura total. Dicas, sugestões, ideias, se eu fosse ele, eu fazia isso e tal, blá, blá, blá. Esses 5 minutos é o ouro da coisa, né? Acabou esses 5 minutos, o cliente volta, compartilha uma coisa que foi valiosa para ele, ó, isso aqui foi legal, isso aqui não foi, pá. Acabou 10 minutos, a próxima pessoa daquele mesmo trio vai ser o próximo cliente, o ciclo se repete. Então são 3 ciclos de 10 minutos. E o fato de ser rápido é interessantíssimo, porque acontece muita coisa nesse ciclo rápido. E se afrouxar isso, é engraçado que perde a potência. A gente já fez esse teste, vale testar também, mas ele perde, né, a potência da coisa. E aí eu acho que vale falar do que acontece, por que é tão apaixonante o Troika e é uma das estruturas mais usadas, né? No ambiente corporativo, olha, por que eu nunca pedi ajuda, né, para a pessoa aqui do meu lado? Nossa, olha quanto... entre nós, a gente consegue trazer muitas sugestões para a gente mesmo, né? Então, basta pedir ou basta ter um espaço para isso. Enfim, acho que traz começa a mudar uma coisa que o Fernando sempre gosta de falar, que começa a ter um rearranjo do tecido social. Ele começa a se rearranjar de uma outra forma, onde você começa a ter um ambiente muito mais de rede e de ajuda do que uma coisa mais individual, né? Então, ele apesar de você estar só com 2 pessoas, mas está todo mundo fazendo isso, você vê que cria uma outra egrégora, né, daquele grupo. Isso é muito interessante. São os efeitos colaterais positivos, né, que acontecem. Então, assim, a gente poderia discorrer sobre vários fenômenos que vão estar acontecendo nessa estrutura que você não precisa falar e nem precisa dizer que estão acontecendo, porque eles vão acontecer. Por exemplo, a prática de você ser objetivo e claro nas suas colocações. Eu não consegui ser claro naqueles 2 minutos porque eu sou um cara prolixo. Você teve ali uma oportunidade ótima de praticar aquilo e também de ver mais 2 outras pessoas fazendo isso. Então, tem um aprendizado ali em termos de objetividade que é interessante. Aí, se você pega na parte de fazer pergunta de esclarecimento, é uma arte também. A pessoa teve 2 minutos ali para experimentar ou fazer pergunta de esclarecimento e também ver outras 2 pessoas fazendo isso. Na hora de dar ideias e criar ideia, co-criar com o outro, que é uma coisa super necessária hoje em dia, de você não trazer a ideia pronta, mas criar em cima do que o outro está trazendo, é o sim e fazer aquela piramidação, né, que a gente chama. Então, tem vários pequenos momentos de aprendizagem que acontecem ali, que são riquíssimos em termos de desenvolvimento humano e que vão afetar esse tecido social, essas relações. Outro efeito que acontece, eu sei agora qual é o seu desafio, inclusive eu te dei dica. Você acha que eu não vou te ligar depois, eu não vou lembrar daquilo mais para frente? Vou te encontrar no corredor, falei, e aí, resolveu a parada? Cara, tem uma solidariedade que vai ser criada ali, que não é dita, mas ela acontece. É uma generosidade. Já me perguntaram assim, não, mas como você sabe que vão falar alguma coisa para aquela pessoa progredir? Eu nunca vi o contrário. As pessoas elas estão lá porque existe essa generosidade, né, do 1 e do 2, né, que eu estava falando, então isso está implícito ali. E outra coisa que perguntam muito é como é que eu vou confiar? Será que todo mundo confia um no outro? No caso presencial que vira de costas e eu vou ficar ouvindo pelas costas, né? Ou, né, no virtual que eu vou... ali, ó, pessoa de costas, outros 2 conversando sobre o desafio da pessoa de costas. O que eu percebi é que você
explica como é que é, deixa acontecer. Eu vi só uma vez uma pessoa que ficou meio de ladinho, não virou de costas, e ela relatou que ela teve essa dificuldade, mas ela viu que todo mundo fez. Então ela começou também a se questionar, o que foi super positivo naquele momento. E então é isso, assim, a confiança ela acontece ao longo da estrutura. E, por exemplo, se eu estou mais desconfiada, talvez eu não vou ser a primeira cliente. Vou ser a terceira. Então eu escuto um, escuto o outro e falo, é não isso. Dói. Então, né, vamos fazer. Então tem um também vai escolher o nível de desafio que faz sentido trazer para aquele grupo, né? Também. Com quem está lá. Pô, será que eu vou trazer aquele desafio daquela pessoa que eu sei que trabalha com essa que está aqui no meu trio? Não, eu vou trazer um outro e tal. As pessoas são espertas, elas vão trazer o que faz sentido para elas. Como a gente costuma dizer, né, Carol? As pessoas tomam decisões, né? Elas casam, elas têm filho, elas escolhem onde vão morar. Ela não vai saber escolher um desafio para compartilhar? Eu estava olhando aqui, já foi um tempão. E se deixar, a gente não para de falar. Acho que a última coisa que eu queria mostrar, Contar, só para amarrar no virtual, são alguns artefatos para fazer essas colheitas. Você acha que vale trazer um? Vale, claro. Pode ir. 5 minutinhos? Então, aqui, ó, por exemplo, usando essa estrutura que chama Critical Uncertainties, é uma estrutura muito legal de fazer. Você pode até fazer ela sozinho, se quiser. Então, aqui tem um resumo que a gente usa para apresentar no workshop, mas se você for no site, as instruções vão ser as mesmas. Está tudo igualzinho lá. Cadê ela aqui? Critical Uncertainties. Então, se você for lá no Passos, que é o quinto aqui, a sequência de passos, eu só, na verdade, simplifiquei. Essa é uma das estruturas um pouco mais complexas, você vê pela sequência de passos. Aqui tem um resuminho. Então, o que a gente faz para o grupo trabalhar no virtual? A gente dá esse papel para eles. Então, aqui dá um exemplo, né? Ó, vai funcionar assim, vocês vão estar organizados em salas, vocês vão fazer aqui, e aí a gente organiza o grupo em várias salas separadas, e eles usam esse espaço para trabalhar. E fica tudo documentado aqui já digitalmente, né? Então, você vê aqui, a sala 3, sala 4. Eles estavam fazendo a mesma estrutura e cada grupo trouxe diferentes elementos para trabalhar. Então, uma riqueza enorme de elementos aqui que o grupo depois foi também olhar o que cada um outro fez. Né? Isso é um Google Slides normal, tranquilo. E aqui é o mural. Não só falar que no caso do Google Slides, você também pode ver o trabalho dos outros grupos, né? Isso é muito interessante. Não precisa ficar só na sua sala, você pode dar uma passeada para ver. Então, aqui, ó, o mural, essa é uma outra estrutura que é o What, So What, Now What. A gente usou o mural para trabalhar com 4 grupos, em 4 salas. Um EcoCycle, por exemplo. A EcoCycle é uma estrutura também maravilhosa para fazer tanto individualmente quanto em grupo. E a gente usa o mural para as pessoas trabalharem individualmente no início e depois em grupo, né? Então, aqui cada um tem o seu mural, né? Se eu clico aqui na Fabiane, está aqui o EcoCycle dela. Aí você vai no da Leila, está aqui. Então, as pessoas trabalham nos seus EcoCycles e depois trabalham em grupos para trazer mais elementos e aprender uns com os outros, né? Porque acho que é uma outra coisa que é fundamental de pensar nas estruturas, é que elas permitem não só você avançar sobre um tema, mas como a gente está falando antes no Troca, tem uma série de microaprendizados que acontecem ali que são riquíssimos e que é impossível alguém querer controlar e sintetizar o que está acontecendo. Então, é bacana pensar nisso, né? A hora que você está usando uma estrutura com grupo, tem uma multiplicidade de coisas acontecendo ali, que é humanamente impossível você tentar sumarizar ou chegar numa única conclusão. Tem várias coisas que vão acontecer. Agora, o mais incrível é que isso tudo acontece, né, nesse background, mas você tem realmente uma produtividade, você chega ali onde você consegue progredir dentro daquele seu objetivo. Isso é muito incrível. Posso dar contar a última história, contar? Porque essa história é ótima. Pode. Amarrando com a história lá no começo de onde não usar, né? A gente teve um cliente que conhece a gente há um bom tempo e ele era o general manager de uma empresa na parte de vendas. Então, ele definiu o portfólio de vendas e trazia o portfólio de venda para a equipe de vendas de norte a sul do Brasil. Sempre fez isso durante 15 anos. E essa empresa familiar foi comprada por uma empresa multinacional. Ele foi mantido como o head, né, o country manager,
Só que a diretriz da empresa multinacional foi de que esse portfólio e toda a estratégia de vendas tinha que ser feito colaborativamente, que é como eles trabalham. E aí, esse cliente nosso teve que trabalhar com um grupo que não era mais os 15 que ele conhecia, mas eram quase 40, sendo que a maioria ele não conhecia. E aí ele veio para a gente falando, cara, a gente tem que fazer esse negócio colaborativamente. Primeiro, nunca fiz. Segundo, tenho medo danado dessa galera que eu não conheço fazer um negócio que vai dar zica. E aí, se der problema, qual é o cabeça que vai ser cortado? Sou eu. Então, assim, esse era o cenário. E aí, o que a gente trabalhou com ele? Falou, vamos levar... Lembra aquela história de gerenciar risco? Vamos diminuir o risco. Vamos pedir para o grupo fazer uma sugestão de portfólio para que você aprove com as suas instâncias superiores. Você fez participativamente, você aprova lá. Se você achar que o troço é muito ruim, você corta e faz o teu. Melhor dos mundos, o grupo vai chegar no portfólio que você desenhou. E ele já tinha desenhado o portfólio. Ele já tinha feito o dever de casa dele. Então, foi interessante que foi feito esse trabalho prévio com ele. Foi feito o workshop, a gente usou o EcoCycle para fazer a organização do portfólio. E aí teve uma hora que o grupo estava trabalhando, organizando o portfólio, analisando o ciclo de vida de cada produto e tentando entender as regiões do Brasil. Tinha diferentes produtos na roda e como é que isso impacta aquilo. Chegou uma hora que o negócio travou, aí você imagina esse cliente, como é que ele deve ter ficado nesse momento por dentro, né? Só que o grupo chegou uma hora que o próprio grupo começou a ter clareza e falou, não, olha só. E aí começou a abrir 2 portfólios diferentes. Uma das vantagens é que tinha um material gráfico excelente na sala, todo produto tinha um desenhozinho em imã, e os EcoCycles eram enormes, então tinha como mexer em tudo, era um barato. E aí, o grupo chegou numa conclusão de que era impossível fazer um portfólio. Eles tinham que fazer 2, porque as regiões do Brasil não acomodavam um portfólio só. Eles tinham uma base comum e especificidades muito diferentes. Esse era o nó. E a hora que o grupo chegou nessa conclusão, eles montaram de uma forma a estratégia que esse nosso cliente ele olhou e falou, nossa. E aí que ele ganhou o grupo, porque ele trouxe o portfólio dele e falou, isso aqui foi o que eu pensei, rasgou, falou, o que a gente vai fazer é o que vocês desenharam, porque isso aqui é muito melhor do que eu imaginava. Então, assim, todo mundo saiu ganhando nessa história, em termos de confiança, de um melhor portfólio para trabalhar, maior rentabilidade, por aí vai. O grupo se conheceu muito, então quem tinha consciência maior de um determinado campo ampliou a consciência sobre outro campo, e por aí foi. Tiveram vários ganhos. E isso tudo aconteceu durante um dia de workshop, sendo que foram planejados 2 dias para isso. Isso é uma forma concreta de trazer assim, a eficiência das estruturas libertadoras, mas com esse fundo ali que foi trabalhado, acho que de uma forma muito adequada. Assim. Era um líder querendo se desenvolver nessa parte mais participativa e colaborativa, ciente dos medos deles e dos riscos que ele estava correndo, e a gente trabalhando junto com ele e junto com o grupo para fazer essa mediação acontecer, interferindo o mínimo possível. E aí isso aconteceu, né? Então, assim, dá para ver que realmente, se não atrapalhar, as estruturas funcionam muito bem. E aí, para encerrar, foi feito troika. Então, assim, diante desse portfólio que a gente desenhou, qual é o meu desafio? E aí fez o troika que a gente acabou de explicar. Então, eles já saíram também com dicas e sugestões de como, né, ir atrás do desafio deles, né, como fazer, de fato, aquele portfólio acontecer. Então, é legal. Interessante. Eu acho que um aprendizado, assim, até nosso, assim, na nossa experiência também com estruturas, é justamente essa de confiar no processo, né? É muito tentador você mexer, né? Você tá vendo ali, bate o olho, isso aqui, 5 minutos. Não, isso aqui eu vou fazer em 2. 3 rodadas, para quê? Vou fazer só uma. Então, é tentador você achar que, né, você pode mexer ali, mas aquilo foi pensado para funcionar, não pensado até como testado e validado para funcionar dessa forma, né? Então, acho que existem 2 tentações aí, tanto essa de interferir na estrutura mesmo, ali nos tempos, ou na quantidade de interações, quanto eu acho que talvez quem está facilitando querer se responsabilizar pelo resultado, né? Você falou um pouco sobre isso, né? Essa responsabilidade, beleza, estou propondo isso tudo aqui, e aí? Né? Eu tenho que garantir que a gente vai chegar em algum lugar com isso, e eu tenho que estar no controle disso, né? E como confiar nesse processo aí, principalmente para quem ainda não está familiar, assim.
Uma dica que eu daria era de começar com estruturas simples e começar a usar elas dentro do processo que você já está acostumado para melhorar o seu processo. Então, um exemplo que eu gosto de dar foi do pessoal que trabalha com Action Learning, que é uma metodologia super poderosa de resolução de problema, trabalha com perguntas, é super bacana a metodologia. E aí tem um momento nela, que é o começo, onde o facilitador pergunta para o grupo, quem é que tem um problema importante e urgente para resolver? Aí a pessoa que traz um problema importante e urgente vira o cliente e começa o processo. Qual é o risco? Se a pessoa traz um problema que é meio meia-boca, aí você tem um processo que fica meio frouxo, digamos assim. Então essa era uma, entre aspas, falha do processo. O que eles passaram a fazer, vários facilitadores que a gente conhece? Eles fazem one two for all com essa mesma pergunta. Quem tem um problema importante e urgente para resolver? One two for all. Reflexão individual, papo em dupla, papo em duas duplas, quarteto, né? Colhe os pontos dos quartetos. Geralmente tem 16 pessoas nesse grupo, em média. Então, você tem ali 4 problemas importantes e urgentes. Qual que a gente vai? O grupo vai escolher um. Você trouxe muito mais potência para o processo. Você só fez uma pequena intervenção, né? Você fez um one two for all nesse pedacinho aqui. Então, você percebe que uma pequena mudança aqui vai impactar em todo o processo que você está acostumado a conduzir. Então, esse tipo de experimento é super válido de fazer. E aí você vai se apropriando e vai começando a incorporar mais estruturas aqui e ali. E aí a dica que eu falaria é essa, assim, então, começa com pequenos passos e percebe o que está acontecendo nesse tecido social, né? E percebe o que está sendo possível alcançar, tanto em termos objetivos de produtividade mesmo, assim como no tecido social, na relação entre as pessoas, na interação. Então, fique atento para isso. Né? A gente está vivendo um momento em que as pessoas estão muito esgotadas das reuniões, né? Principalmente agora nesse ambiente virtual. O que aconteceu foi porque a maioria das empresas foi pega no susto para trabalhar dessa forma, e a forma mais intuitiva e óbvia de trabalhar nesse ambiente é reproduzir como a gente estava junto lá, vamos ficar junto agora, só que aqui, né? Através dessa tela aqui, desse Zoom. E as pessoas começaram rapidamente a ficar muito esgotadas e traumatizadas com reuniões e, às vezes, mostrando até poucos mecanismos de se comunicar além de reuniões, né? Então, assim, que a gente tem dito isso, né? Quando evitem fazer reuniões, né? Se resolvam de outras formas a comunicação interna de outras formas, mas quando for fazer uma reunião, tornar esse encontro participativo, né? Porque a gente acho que a gente talvez aprendeu pouco isso no mundo corporativo, né? De a gente às vezes entra numa reunião para falar sobre o trabalho, né? Sendo que a gente poderia estar entrando na reunião para avançar no trabalho, né? Que a gente tem, utilizado esse momento para produzir alguma coisa. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Isso de se reunir para falar do trabalho versus se reunir para fazer algo que tem que ser feito. Eu acho que dentro daquilo que eu falei do assíncrono e do síncrono, né? Assim, então, o que a gente precisa discutir aqui? A gente vai usar esse espaço de interação para a gente gerar ideias, para a gente inovar, para a gente interagir, para a gente chegar em alguma decisão, né? E não para ler um texto ou para olhar um PowerPoint, apresentação de PowerPoint ou coisa assim. Isso pode ser dado antes, né? Então, isso eu acho que já muda bastante a produtividade de uma reunião, porque eu tive o tempo o tempo que eu escolhi para olhar aquela informação, para depois chegar numa reunião e eu saber, essa reunião vai ser uma reunião que a gente vai tomar uma decisão, né? Aí usar a metodologia certa e tal para tomar essa decisão. Mas você já teve o material anterior, né? Já se debruçou naquele material e quando está junto é para você fazer algo interativo. Isso é uma... Tava lembrando, Carol, lá de trás, quando a gente trabalhava no presencial e a gente fazia muita reunião com líderes, né? E a gente era meio chato, assim, acho que a gente fazia um tipo de consultoria que era quase uma insultoria, às vezes. Porque a gente ia conversar com o gestor para desenhar um determinado workshop e a gente falava, vem cá, você quer juntar esse pessoal para falar para eles ou para ouvir deles? A gente fazia a pergunta e fechava a boca, né? E às vezes a gente ouvia as fichas caindo, assim, do líder falando, na verdade eu queria falar para eles, mas o que faz mais sentido é ouvir deles, né? Tipo, ele se percebia nesse momento que é muito comum de líderes se encontrarem, de querer dar a direção, de querer informar, que faz parte do papel dele.
mas muitas vezes fica muito exagerado esse papel, e esse papel de ouvir o grupo fica diminuído. Então, como é que a gente equaliza isso, né? Então, tem um conceito que é de um para muitos, a comunicação, que é muito enraizado na nossa cultura, e o conceito de comunicação de muitos para muitos, ele é diminuído na nossa cultura, porque ele tende a ser visto como caótico, como improdutivo, muito solto, bagunça, e, na verdade, ele pode ser muito interessante também. Então, casar essas formas de trabalhar usando as Libertadores é muito legal, porque você pode ter momentos um para todos para todos, pequenos grupos, você vai moldando isso de uma forma onde o que faz sentido para o grupo vai emergindo. Isso ajuda o líder a liderar mais fácil, na verdade. E a hora que os líderes começam a perceber isso, eu acho que a gente foi feliz na nossa jornada fazendo esse trabalho com os líderes, eles começam a gostar dessa história. Falar para eles sabem o que fazer, eles só têm que me dizer o que eles estão fazendo para eu alocar recursos nos lugares certos. Então, olha, se essa mudança de perspectiva é muito legal. Lembra, Carol, quando vários líderes pediam a palavra em alguns momentos do evento, assim, posso falar com eles um pouquinho? E aí uma pergunta que a gente fazia assim, não, tá, então eu quero ouvir o meu grupo. Então tá ótimo, mas o que você vai fazer com o que você ouviu? Porque você também tem que, né, fazer o feedback, então ter claro, né, eu vou ouvir porque eu vou tomar uma decisão e depois eu vou falar para vocês, vamos tomar decisões juntos. Enfim, o que for, mas que seja claro para o grupo, né, eu vou ouvir vocês e vamos fazer isso com o que a gente ouviu, né, então, isso era outra coisa que a gente perguntava também, o que você vai fazer com o que você ouviu? E ter essa clareza. Mas é muito legal, né, ajudar os líderes a fazer esse trabalho e ver com que isso é uma prática que eles vão pegando e a liderança se fortalece muito. E novos líderes surgem no grupo e começam a assumir posições de importância também. Então, esse trabalho, acho que ele ajuda a própria vida da organização a florescer. Ao passo que se a gente só fortalece o trabalho do líder em si, ela começa a secar. Porque a dependência em cima daquela pessoa é muito grande e isso gera burnout, gera uma opção de coisa. Então, as estruturas libertadoras são o como fazer isso, que a gente não tinha muitos comos na época que a gente fazia, mas a gente tentava do nosso jeito. A gente pesquisou muito e encontrou várias metodologias, mas foi quando a gente encontrou as estruturas libertadoras, a gente falou, cara, é isso aqui. Isso aqui te dá um repertório que, nossa senhora, dá para fazer muita coisa. E eles sugerem as combinações, né? Isso que é legal, né? Essa aqui é infinito. Tá bem com essa aqui para tal propósito, tal objetivo. E aí, quanto mais familiaridade, mais repertório mesmo, como você falou. E aí mais você pode inovar também e criar, porque assim, o grupo, você planejou, sei lá, estrutura A, B, C, e aí chega no B, você olha e fala, opa, pula pro Z. Tá querendo outra coisa, vamos pegar uma outra estrutura que vai fazer mais sentido para esse grupo, né? Então, tem isso também, assim, da gente poder estar mais livre para poder servir o grupo. Muito legal. São ótimos, acho que, ensinamentos sobre isso. A gente fala muito sobre colaboração, principalmente nesse ambiente distribuído, você não está vendo as pessoas, está cada uma num contexto diferente. Você trazer as pessoas para construir algo juntos do qual elas fazem parte, né? E não simplesmente virarem meros executores de tarefas ali, cada um no seu lugar, mas que como grupo não constroem nada juntos, né? Então, acho que essa colaboração que a gente tanto fala, talvez através da facilitação, através de metodologias como essa, a gente pode realmente sair do outro lado e entender, criar confiança. Vários conceitos que eu acho que a gente traz de confiança, de liberdade com responsabilidade, vocês passaram aí por diferentes aspectos que estruturas libertadoras também propõem, né? Muito legal. A gente está chegando aqui a 1h15 já de conversa. Ninguém vai ter paciência de ouvir a gente até agora. O pessoal vai colocar em 2x, né? A gente vai escutar a gente com 2 quilos falando. Mas eu acho que conteúdo super rico, porque ele atende diversas finalidades, não serve só para isso, só para aquilo. E eu acho que abre essas possibilidades aí para lideranças, né? Trabalharem com grupos de uma forma muito mais participativa, colaborativa. Eu queria deixar aí para vocês deixarem algum recado, contato, como é que o pessoal sabe mais sobre vocês. Utilize esse espaço aí para falar. E o Fernando está dentro da comunidade. Momento merchan. Acho que assim, o primeiro merchan
é totalmente livre, aberto e gratuito. Assim, entra no site das estruturaslibertadoras.com.br. Todo o material está lá, aberto, disponível, você pode usar a hora que você quiser. E também tem um link lá para você entrar na comunidade, que eu acho que o grande barato das estruturas é o aprendizado através das pessoas. Uma coisa é o conteúdo, o material que você vê no site, no livro, e outra coisa é o que as pessoas fazem, aprendem e trazem com mais calor e vida, né? Então, a gente altamente recomenda se conectar com essa comunidade que está crescendo no Brasil, e a partir dali vai fazendo. Um dos princípios é esse, é cair para frente. Não se amedronte, não fique com medo de fazer nenhuma, porque elas são fáceis de fazer e dá para você ter muito ganho imediatamente na sua prática. E aí o que a gente faz para ajudar as pessoas é a imersão, onde a gente faz virtualmente, são 5 sessões de 3 horas, e é muito legal, porque a gente conduz uma série de estruturas para as pessoas pegarem o jeitão, conversa sobre aplicações, e depois os próprios participantes aplicam as estruturas com o grupo inteiro. Então, é um laboratório também, é um momento de muita aprendizagem, e dessas imersões saem novos grupos de pessoas que começam a fazer trabalho juntos. Então, é muito legal essa coisa de juntar as pessoas para aprender junto, porque cria-se relações também. Então, esse link dos nossos eventos está no aprendix.global/links. Aí tem lá o link para as turmas abertas que a gente faz. E só um detalhe, assim, por que é imersão, né? Qual a diferença entre imersão e workshop? Imersão é que a gente vai experimentar, vai ser um laboratório. É diferente de um workshop onde eu vou passar um conteúdo, ou a gente até vai ter alguma coisa mais vivencial. No caso da imersão, é a gente realmente mergulhar nas estruturas, fazer elas, sentir elas e ser um laboratório. Então, essa é a proposta dela. Eu fiz e aprovo, viu? Hoje a gente aplica aqui várias nos nossos encontros aqui com nossos alunos, nos workshops, a gente está sempre aplicando aí, trazendo alguma coisa disso, porque ajuda mesmo para grupos pequenos, grupos grandes. Eu acho que eu cresci bastante aí também nessas habilidades aí de trabalhar com grupos através de vocês. Sou muito grato por isso. Obrigado pelo conteúdo, por tudo que vocês trouxeram aqui, que vai ser útil para ser aplicado. E deixar aqui alguns recados finais para quem está assistindo. Toda terça-feira, às 9h20 da manhã, a gente tem esse encontro aqui com diferentes assuntos, diferentes convidados. Então, é só se inscrever aí gratuitamente no officeless.cc/aulas, e aí você vai ser sempre avisado ou avisada de quando a gente for entrar ao vivo aí, vai receber os lembretes e saber quais são as aulas que tem na nossa programação. Semana que vem, estamos de volta aí com mais conteúdo aqui na comunidade Officeless. Até lá, gente. Valeu. Valeu, Renato. Obrigada.